Bom, pessoal, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse Twitter polêmico da Rosângela Moro, né, que se referiu ao senador Álvaro Dias. Como cidadão, eu não posso deixar de comentar, lamento, mas tenho que comentar até para poder falar a Rosângela Moro, ao Álvaro, a militância dos dois grupos políticos, tá? E lembrar a vocês algumas coisas que eu já falei antes, mas que eu gostaria que vocês voltassem a pensar no assunto antes de começarmos a nos degladiar de uma forma desnecessária, porque os adversários são os mesmos, aqueles que querem destruir o Brasil, aqueles que querem usar o Brasil como um grande balcão de negócio, e nós precisamos evitar isso a todo custo. Então, roda a vinheta do ativista e daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto. Bom, e depois do Twitter da Rosângela Moro, alguns amigos vieram aqui no meu WhatsApp e disseram: você tá de saia justa. E eu fiquei me imaginando andando de saia justa. Eu não fico bem nem de calça, quanto mais de saia justa. Mas eu entendi o que o pessoal queria dizer. O pessoal queria dizer, lembrando que eu indiquei, logo no início, o juiz Sérgio Moro para o Senado e a Rosângela Moro como vice de Álvaro Dias. Foi uma briga, sabe, que aquelas brigas de foice no escuro, como nós dizemos no Ceará, todo mundo protestando, você tá louco, você isso, você aquilo, e eu argumentei porque eu preferia e tenho ainda preferência por Álvaro Dias disputando a presidência da República, porque nós teríamos um candidato com maior experiência que o juiz Sérgio Moro, inclusive em administração pública de forma positiva. A Rosângela Moro traria a bagagem daqueles que apostam no juiz Sérgio Moro, né, como única opção para a presidência da República. E aí manteria todo mundo junto, aqueles ícones de combate à corrupção todos juntos, né? E aí agora eu estou vendo a Rosângela Moro atacando o Álvaro, né, no Twitter, e eu queria analisar um pouco desse Twitter dela com vocês, né? E isso me fez lembrar uma história que eu ouvi do professor Olímpio, do Deoclésio Ferro, meu querido Deoclésio Ferro, onde ele contou a história de um exército que perdeu a guerra por conta de uma vírgula. O exército inimigo ia atacar e o oficial mandou uma mensagem para o seu superior, general, e que a pergunta era: o exército inimigo vai nos atacar, devemos recuar? E a resposta general foi: não reage. Eles não reagiram. Onde estava a vírgula? A vírgula deveria estar em não logo após o não. A resposta era: não, vírgula, reajam. Ou seja, não recuem, reajam. Eles não reagiram por conta do erro de uma vírgula e perderam a guerra. É mais ou menos isso que acontece com os partidos políticos e com alguns novos ícones da política brasileira que estão surgindo, que carecem de um técnico, um articulador, uma pessoa que esteja vendo sem as emoções que eles vivem a todos os dias. Porque a política é como uma escola que cometem bullying conosco quase que 24 horas. Não existe um político nesse país, bom ou ruim, que não sofra um bullying, seja do militante, do ativista, do desinformado, de um tapado, seja lá o que for. O Álvaro e o Moro não são exceções à regra. Então, nós vamos analisar, eu vou analisar, como ativista político, eu não podia deixar isso passar em vão. E eu queria analisar com vocês o Twitter dela, o porquê que ela fez isso, né? Mandar uma mensagem de sossega, leão, né? Eu também estava até conversando com
uma outra pessoa aqui, eu não posso revelar o nome, ele diz, olha, eu tenho mulher forte também. Quando alguém me ataca, minha esposa vira uma fera. E vai pra cima mesmo, já me botou em cada rabo de foguete por conta disso. Né? Às vezes desnecessários, mas são questões de interpretação. Tudo é uma questão de interpretação. Às vezes você fala uma coisa como na vírgula, esqueceu uma vírgula, a pessoa interpreta de um jeito. Eu mesmo tenho falado muitas coisas que as pessoas interpretam de outra forma. Está uma guerra sem fim aí entre os alvaristas e os moristas, uma guerra que eu tentei evitar de todas as formas possíveis e continuo tentando evitar, porque, como eu falei no início, os nossos opositores são os mesmos. Aqueles que querem a manutenção da corrupção no Brasil são os mesmos que não querem Álvaro, os mesmos que não querem Moro. Não importa se o Moro está no Podemos, no União Brasil, no PT, no PT do quê, não importa. Eles não querem ninguém que lute contra a corrupção, que lute contra o balcão do negócio, tá? Eu ainda levo fé que o juiz Sérgio Moro ainda tenha muito que aprender, a Rosângela Moro também tem muito que aprender. Política não é uma coisa comum, muitas vezes o que parece não é. Muitas vezes a gente é levado a acreditar em situações como 57 milhões de pessoas foram levadas a acreditar em Jair Bolsonaro. O juiz Sérgio Moro acreditou nele após ele ser eleito. Rosângela Moro também, deram com os burros na água, certo? Como a gente costuma dizer. Mas, entendem, a credulidade é uma parte boa do ser humano. Dá oportunidade ao outro de ser melhor do que ele realmente possa ser. E essa oportunidade foi dada a esse verme que está aí hoje na presidência da República, por 57 milhões de pessoas. Então o juiz Sérgio Moro foi mais um deles. Eu tenho outros políticos que eu dizia nunca que o Jair Bolsonaro vai dar o espaço que o juiz Sérgio Moro precisa para alavancar o combate à corrupção, mas as pessoas duvidaram e está aí no que deu. Então vamos analisar um pouco o Twitter da Rosângela Moro. Bom, eu fico tentando muitas vezes analisar por que as pessoas estão falando aquilo, né? E eu fico imaginando a carga emocional que deve estar passando o juiz Sérgio Moro e a Rosângela Moro nesse momento. De um lado, o marido sendo cobrado, porque foi para um partido que retirou dele a possibilidade, ou está dizendo que está retirando dele a possibilidade dele ser candidato a presidente. Só as convenções vão dizer se isso realmente vai acontecer. E as convenções acontecem em julho, né? Não é agora. Por outro lado, muita gente começou uma situação muito confusa, que o Twitter da Rosângela até acabou por botar mais, digamos, pimenta na comida. E era o seguinte: o juiz Sérgio Moro jamais seria candidato ao Senado no Podemos, porque o Álvaro Dias não largaria o osso. Eu comentava com um certo político que o Álvaro precisava ser convencido a ser candidato à presidência da República, porque coloquem-se na posição do Álvaro. Não deve ser fácil um homem da envergadura de Álvaro Dias ter trabalhado tantos anos para se tornar o político que todos nós brasileiros dizemos que gostaríamos de ter, e quando ele chega a esse patamar, ele perde a eleição para um Cabo Daciolo, não desmerecendo o Cabo Daciolo, mas a única coisa que o Cabo Daciolo dizia de positivo era glória a Deus, como se isso fosse uma palavra mágica que o investisse, que concedesse a ele um poder supremo e divino para que ele governasse os grandes problemas do país, sem ter a mínima experiência em relação, por exemplo, ao Álvaro Dias. Então, deve ter sido um baque muito duro para o Álvaro. Mas eu mesmo dizia para o próprio senador que o erro não era dele, o erro era do eleitor desinformado, que não pesquisa. Então o Álvaro precisava ser convencido disso. Por isso que eu dizia, o Álvaro não precisa ser presidente da República. O Álvaro
não precisa disso, mas o Brasil precisa de Álvaro Dias presidente para poder conseguir resolver os graves problemas que nós estamos passando. Precisa de um homem experiente e um homem que já deu uma carga positiva ao seu legado político. Bom, então, partindo desse princípio, as alegações da Rosângela são meio intempestivas, tá? E eu pediria que ela fizesse uma reflexão nesse momento. Eu entendo que a situação é grave, muitas cobranças, muita gente, por que você mudou Podemos? Porque não importa, gente, porque ele mudou. Ele mudou também, assim como acreditou no Bolsonaro. 57 milhões de pessoas também acreditaram. Por algum motivo, seja lá qual for, pessoal, mas só eles mesmos vão saber, o juiz Sérgio Moro acreditou num dado momento que a União Brasil fosse melhor para ele. Se ele queria disputar o Senado, deveria se convencer Álvaro Dias a ser candidato a presidente. Para isso, o juiz Sérgio Moro teria que ter feito uma campanha a favor de Álvaro Dias, candidato a presidente. O que aconteceu foi o contrário. Foi Álvaro Dias rejeitar ser candidato do Podemos, quando a própria Renata Abreu já tinha tentado dar uma entrevista à revista Veja, que o próprio Álvaro desautorizou, dizendo que o Álvaro seria o candidato. E se o Álvaro fosse candidato a presidente, a vaga de Senado do Podemos era do Sérgio Moro. E é lógico e evidente que o Sérgio Moro, candidato ao Senado pelo estado do Paraná, que é o seu estado, tá? Ele nasceu em Maringá, então é o seu estado, com três senadores o apoiando, no caso o Álvaro e os outros dois, né? O Flávio e o Alves, apoiando ele, a sua vitória seria líquida e certa. Mas nós tínhamos um problema grave no Podemos, que era uma coisa que eu já chamava a atenção. Como é que um homem como o Álvaro Dias, reconhecido pelos políticos, pela mídia, como um homem que eleva, né, que dá brilho à política, tinha um índice de aprovação para o Senado gigantesco no estado do Paraná, mas não aparecia na pesquisa para governo do estado do Paraná, muito menos para a presidência da República, que nem o colocavam, mesmo com a presidente do partido, a Renata Abreu, indicando ele para a presidência da República. Não colocavam, chegavam a botar o Luciano Huck, olha que absurdo, e não colocavam o nome do Álvaro Dias. O Datena, que também nunca disse que seria candidato, estava lá na lista de candidatos à presidência da República, para saber quantos votos que ele tinha, qual era o percentual, e o Álvaro nada. É como se tivesse mais receio do Álvaro Dias, presidente da República, do que o Sérgio Moro. Era muito problemático e continua meio confuso que essas pessoas, hoje, os humoristas, né, a militância do Sérgio Moro, que hoje diz ou é Moro ou é nada, esteja cobrando do Podemos e do Álvaro Dias ter renunciado para o Moro sair candidato ao Senado. Porque hoje eles propagam ou é Sérgio Moro, ou votam em Sérgio Moro para presidente, ou não votam em ninguém. Como se as outras pessoas fossem responsáveis pela decisão do juiz Sérgio Moro. Gente, é uma decisão democrática, tá? Nós temos que respeitar o direito democrático das pessoas de escolha. E o juiz Sérgio Moro escolheu sair do Podemos. Não vou entrar em detalhes do porquê, porque acredito que foi um erro de comunicação muito grave. Na minha cabeça é mais ou menos assim. Estava numa reunião onde um falava inglês, outro falava alemão, outro falava holandês, outro falava outro idioma, francês, por exemplo, todos vaidosos, acreditando que o outro estava entendendo e se fazendo de entendido, que na realidade ninguém estava entendendo coisa nenhuma. Faltou uma logística, uma organização ali. E foi isso que gerou toda essa confusão toda, no meu entender.
Mas é uma situação em que eu já disse para vocês, todos eles perdem. Atacar o Álvaro Dias, como a Rosângela está fazendo, por intempestividade ou porque ficou chateada com algum comentário, né? Esses dias também fizeram uma maluquinha com o Álvaro Dias, né? Disseram que o Álvaro Dias tinha chamado o Sérgio Moro de burro, alguém entendeu assim, na realidade não foi. O Álvaro Dias disse, não, o Sérgio Moro cometeu uma burrice, ter saído do Podemos. A concepção dele tem o direito de achar que o Sérgio Moro errou. E quando a gente diz um ato cometeu um ato de burrice, né, nós estamos dizendo que o cara errou, está chamando o cara de burro. Tá? Aí, aqueles que querem ver o circo pegar fogo, né? Chamou ele de burro e tal. Não dá certo. Primeiro, o Álvaro ia arranjar um problema muito grave com o Bolsonaro e já ia brigar, chamou o Moro de burro, não tem ninguém mais burro do que eu aqui, eu sou o mais burro daqui do Brasil. É problemático. Então, assim, vamos baixar um pouco a bola. Eu peço aos alvaristas e os moristas, certo, pessoal, que conseguem enxergar essa figura maravilhosa que o Álvaro é, tá? E as pessoas que acreditam no Sérgio Moro, que parem de brigar entre si, porque vocês estão dando bala para aqueles que são nossos adversários em comum, ou seja, aqueles que querem a manutenção da corrupção no Brasil. Porque são eles que estão vibrando com essa história toda. Imagine a militância do PT, imagine a militância bolsonarista alegres com essa situação. Tá? E cria situações da militância falar besteira. Tá? Daqui para frente, Rosângela, Moro, Álvaro, tudo que vocês falam sai muitas vezes distorcido, porque a mídia quer gerar problema, porque o problema gera audiência, gera, sabe, muitas vezes lucro. Então eles vão trocar as vírgulas para criar confusão, criar polêmica. Quando na realidade vocês quiserem dizer uma outra situação. Querem dizer uma coisa e a imprensa repassa como tendo dito outra. Então, gerou problemas, porque, por exemplo, tocou-se no irmão do Álvaro, e eu vi uma militante lá, o Álvaro Dias, repetindo, né? Repetindo o que a Rosângela tinha falado, o Álvaro Dias, com relação ao irmão. Olha, gente, quem é que nunca teve um irmão ou uma irmã que em um dado momento da vida bifurcou, tomou um outro caminho? Vou até dizer que em política não existe irmãos. Até o Ciro Gomes e o Cid, que são muito unidos, teve um momento que eles quase que brigaram, por conta da Luiziane Lins, que estava apoiando o governo do Cid, que era governador do estado do Ceará, e o Ciro metendo sarrafo. Então, mas são casos raríssimos, porque em política não existe o sangue, a familiaridade, isso não existe em política, tá? O nome para isso é nepotismo. E nepotismo é uma prática política desaconselhável. Tá? Até é tida como um crime o favorecimento de irmãos, de parentes e até de amigos. Né? Tráfico de influência, nepotismo, que é o que se chama. Então, a Rosângela também foi infeliz levantando isso. Eu sei que muitas pessoas tentam pegar Álvaro Dias de alguma forma, né? E inventam uma série de situações e vão andar com os burros nada. Porque eu mesmo, quando eu conheci o Álvaro, né, ele me pediu voto, eu pesquisei a vida dele e não encontrei absolutamente nada. Então, Rosângela, leve em consideração também o que dizem do seu marido. Por exemplo, dizem que ele favoreceu empresários do Banestado, você sabe que isso é mentira. Dizem que ele favoreceu o Álvaro Dias na Lava Jato, você sabe que isso é mentira, ele sempre foi um juiz correto, tá? Cumpridor das suas funções. Então, vamos evitar ouvir a militância. Que a militância são muitas vezes como crianças que querem brigar.
se vocês criarem uma confusão dessa, eu até comentava hoje à tarde, vocês podem estar criando até, de certa forma, até uma coisa positiva, porque uma briga entre Álvaro e Moro, se os dois fossem candidatos à presidência, criaria uma nova polarização, tá, política, né? O que não é bom, o que não vai acontecer, porque um ou outro não será candidato, tá? E nem é aconselhável. Aí eu vou dar a Rosângela, vou falar do Deltan também. O Deltan tem luz própria? Tem luz própria, tá? Tem luz própria. Mas eu, voltando ao caso dos irmãos, antes de falar do Deltan, não precisa ser irmãos, mas em política, às vezes, dois aliados caminham juntos e uma hora bifurcam. O caso do Ciro, do Tasso e tantos outros que tem por aí pelo Brasil afora. E a política um dia determina quem tomou o caminho mais certo, tá? E no caso foi o Álvaro, tá? Se tornou esse grande senador, esse grande político, esse homem que deixou um legado, esse homem com tendência que eu já chamei de estadista, certo? E que tem, com suas ideias, com seus projetos, tentado promover uma situação no Brasil para tirar o Brasil dessa bolha toda aí, sempre com todas as dificuldades devido à falta de apoio aos seus projetos, que geralmente são contra a corrupção e contra essa politicagem toda. E o Sérgio Moro também vem nessa luta, de uma outra forma, tá? Então, Rosângela, eu sei que você deve estar chateado, deve ter ouvido algum comentário, algum buchicho, alguma fofoca, tá? Mas daqui para frente entendo que vocês são alvo. Tudo que vocês falarem vai pesar e vai gerar uma polêmica, e vai gerar uma batalha, pode gerar uma confusão muito grande. E o Álvaro não é inimigo de vocês e vocês não são inimigos do Álvaro, por conta de terem a mesma luta em comum. Os inimigos estão noutra trincheira. Com relação ao Deltan, tem luz própria? Tem. Mas essa luz própria decidiu ficar com o Álvaro e não seguir o Sérgio Moro junto com o Bivar. Tá? Por isso que eu brincava com aquela alegoria que eu fiz de que o Moro estava parecendo um pouco o Darth Vader, né? Mas o Darth Vader nunca foi um vilão, né? Em um dado momento ele achou que de dentro ele conseguiria mais do que estar brigando do lado de fora, tá? Então é por isso que eu falava isso. Mas vamos ter calma, vamos ter paciência. A melhor situação agora é o juiz Sérgio Moro entender que, e a Rosângela, que passou, passou, e o Podemos entender que o Moro passou, e que a militância deixe de ser criança e ficar cobrando do Moro. Vocês querem cobrar do Moro? Cobrem as situações, porque ele não será candidato a presidente, certo? E aí o Moro tem que dar uma explicação para o seu eleitorado. Mas não culpem o Podemos, porque o Podemos deu ao Sérgio Moro a condição de ser candidato a presidente. Lá ele poderia não ter os recursos que talvez tenha na União, mas lá ele seria candidato a presidente, certo? Para que o juiz Sérgio Moro fosse candidato ao Senado, que não é o que vocês militantes querem, certo? Teria que convencer o Álvaro, e o próprio Moro teria que ter feito uma campanha para que o Álvaro aceitasse ser presidente. Teria que fazer o que o Moro fez quando foi para a União Brasil. Não, eu estou aqui, sou do partido, não sabemos quem vai ser candidato. Enfim, gente, eu sei que nesse momento esses homens precisam de apoio e não precisam se confrontar um com o outro. Não vale a pena essa briga. Não vale a pena essa luta toda, porque só beneficiam os nossos adversários, tá? Ou seja, nós temos dois grandes adversários para vencer nessas eleições, para conseguir tirar o Brasil, e ainda não temos uma via que a gente possa confiar, que represente os interesses reais do Brasil. Pessoal, encerro aqui esse vídeo que vai ser transformado em live. Espero que possa ter contribuído para criar uma mentalidade mais lúcida, não só na militância, mas naqueles também que estão na linha de frente
dessa batalha desigual, né, contra a corrupção e contra aqueles que querem fazer da política brasileira o seu balcão de negócio. Aquele abraço, até a próxima.